Bom, estamos chegando ao final aqui do capítulo 7, a partir do versículo 14 até o 25. A gente vai terminar hoje esse texto. Eu queria aproveitar, junto com a leitura, encorajar os irmãos, Deus permitindo, semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 8, vai ser o último capítulo de Romanos nesse ciclo de 2024. A gente vai ter pelo menos umas 4 mensagens em Romanos capítulo 8. E queria te encorajar na leitura desse texto. A gente está tendo a oportunidade de aprender da palavra de Deus aqui. E Romanos é uma daquelas cartas essenciais na vida de todo aquele que é discípulo de Jesus. Então, se você ainda não leu, ou se você está caminhando com a gente nessas leituras, ou se leu, que vai reler novamente, eu quero te encorajar a chegar aqui nesses próximos domingos aqui com o coração preparado para ouvir a palavra e fazer a leitura pelo menos até o capítulo 8. Vai ser bênção para o seu coração, para a sua vida. E hoje nós vamos ler um texto que é muito sério. O tom que Paulo adota aqui e fala para cada um de nós. Eu quero ler com os irmãos. A partir do versículo 14, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerrando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém? Irmãos, aqui Paulo, de cara, está argumentando 3 coisas a respeito da sua vida e da sua vida agora em Cristo. Primeiro, nos versículos 14 a 25, aqui na primeira parte, Paulo, ele fala sobre a bondade da lei de Deus, sobre a espiritualidade da lei de Deus. Primeiro, no versículo 14, ele vai dizer assim: sabemos que a lei é espiritual. Depois, no versículo 16, na segunda parte, ele vai dizer assim: eu concordo com a lei, confessando que a lei é boa. No versículo 22, ele ainda vai dizer: eu concordo alegremente com a lei de Deus no homem interior. E ainda no versículo 25, na segunda parte, ele fala: eu mesmo, com a minha mente, estou servindo a lei de Deus. Interessante essa ênfase só nesses versículos. Depois, Paulo vai dizer de uma realidade de um pecado interior, de um pecado que ainda é presente na vida dele. Aliás, ele vai usar essa expressão e vai falar sobre essa luta aqui que ele vive. Primeiro porque, para mostrar que a nossa vida em Cristo não é sobre sermos perfeitos, mas é para reconhecer que é uma luta presente enquanto estivermos aqui nesse mundo caído e nesse corpo que não foi ainda glorificado. Há uma luta presente na vida daquele que está em Cristo. Você não é perfeito, você tem a perfeição de Cristo na sua vida, mas há lutas, há dificuldades. E há algo que não corresponde a esse padrão elevado que nós temos do Espírito Santo agora presente na nossa vida, mas muitas vezes a gente não consegue, no próximo passo, evitar o pecado. Aliás, versículo 17 que Paulo diz:
Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. No versículo 20 ele diz, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez ele dando ênfase aqui. Então presta atenção, ele fala que a lei é boa, mas ele fala que tem um pecado interior e caminha nessa luta em oposição àquilo que é bom de Deus também agindo na minha vida. Mas tem algo na minha vida cristã que se opõe. E aí ele vai argumentar aqui. Vai colocar, ele é um cristão nascido de novo. Ele é um cristão genuíno. Ele é um novo homem, é uma nova criatura em Cristo. Até porque tem outras cartas que ele vai afirmar sobre essa experiência. Mas ele ainda peca, ele tem uma luta interior. E olha o que ele diz nos versículos 22 e 23, mais uma vez a gente vai ler. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. É interessante a gente olhar para esse texto e se identificar hoje e saber disso. É Paulo falando, olha, eu já fui transformado. Há algo novo na minha vida, em andamento. Tem um novo sabor, as coisas espirituais de Deus têm um novo sabor para mim. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu sou discípulo de Jesus, sou um cristão, mas estou dividido também. Há uma luta. Aliás, tem um autor que eu gosto muito, já falecido, chamado Brennan Manning. Ele tem um livro chamado O Impostor que Vive em Mim. Porque eu sou uma nova criatura, mas tem um impostor que ainda vive em mim. Algo que às vezes quer se manifestar, quer vir. Mas não é uma nova criatura em Cristo? Você não é uma nova pessoa que confia em Cristo como seu Senhor e Salvador? Você não é uma nova pessoa que agora tem o Espírito Santo de Deus habitando o seu coração, se você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, se você nasceu de novo, você testemunha de Jesus, sim. Mas Romanos 7, 14 a 25, esses versículos que a gente leu hoje, descreve também essa experiência cristã para valer. Está passando aqui a vida cristã de uma maneira romântica. E é isso que a gente precisa meditar hoje, pela graça e misericórdia de Deus, entendendo a vida dos nossos irmãos aqui. Sim, são irmãos aqui, a igreja. Pessoas que nasceram de novo, mas que vivem também os seus conflitos, seus pecados. O problema é quando você peca contra o teu irmão e é indiferente em pedir perdão a ele. O problema é quando você ofende o teu irmão aqui e não tem sensibilidade para pedir perdão, desculpas mesmo, e conserto. O problema é você ter esse conflito, mas às vezes a indiferença parecer prevalecer. E aí não. Aí que Deus tenha misericórdia, que Deus trabalhe hoje, a partir desse texto na nossa vida, para provocar no nosso meio conserto, perdão, restauração, graça, misericórdia. Mas a gente olhar para esse texto também e entender, a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de pessoas que estão aqui caminhando, tem seus conflitos, tem lutas, tem dificuldades, tem pecado. Mas tem a graça de Deus agindo. Tem a graça do Senhor sustentando. Tem a graça do Senhor renovando a esperança no coração. Mas às vezes a gente coloca alguns padrões, um padrão elevado dessa vida em Cristo, e quando a gente não atinge esse padrão, a gente fica sem esperança, parece. A gente fica meio chacoalhado. E quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente não vive essa perfeição de Jesus, ah, meu Deus, o que fazer? O que fazer é o que Paulo vai mostrar aqui. O que Paulo vai falar justamente para pessoas que estão perturbadas agora, porque tem a lei de Deus. Há uma maneira agora de você olhar para a vida e entender, olha, a lei de Deus é séria, é para valer. Quando a gente não consegue viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos passa aqui,
é entender que esse é o conflito da tua vida, do teu coração, até Jesus vir buscar a sua igreja. Até Jesus transformar esse corpo ainda que vive os sinais da queda. Vai ter muita luta ainda. Vai ter muitas situações de desconforto. E a questão aqui é a gente entender que por estarmos em Cristo e porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, há uma guerra contra o pecado. Não há uma acomodação com o pecado, porque às vezes a gente vive e quando há alguns conflitos, algumas situações entre nós e no nosso meio aqui na igreja, a gente tem que entender, olha, isso que está aqui é uma guerra. Há uma guerra contra o pecado. Há uma guerra contra esse pecado que ainda habita a minha vida, mas que eu não quero ficar acomodado. Eu não quero passar de qualquer jeito. E o texto aqui vai nos mostrar o seguinte, olha, há uma guerra e há algumas derrotas nessas batalhas que a gente trava, e a gente tem que entender que quando acontecer algumas derrotas momentâneas, é para ir para Jesus. É para ir até Jesus e continuar aos pés de Cristo. Perseverar e prosseguir e continuar firme no Senhor. Aliás, a gente sabe que a gente vai ter vitória porque o capítulo 6, a gente já passou pelo capítulo 6 e no versículo 14, Paulo disse assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado que habita em mim, ele às vezes manifesta algumas vitórias momentâneas, mas a graça do Senhor vai prevalecer. Vai ter vitória final ainda. E o versículo 7, aliás, capítulo 7 todo, é para mostrar essa luta contra o pecado. Aliás, já foram 2 mensagens com esse tema. A luta contra o pecado. E agora é para a gente terminar a caminhada nesse capítulo 7 e entender, olha, há algumas derrotas momentâneas ainda da nossa tal carne, desse pecado que habita cada um de nós. Mas a luta é séria. Quem está em Cristo vive atento, vive ligado nas situações difíceis que a vida impõe. Não seremos perfeitos nessa vida, apesar de já termos a perfeição de Cristo em nós. Mas falharemos, vamos lutar até o final. E aqui, nesse capítulo 7, a gente tem aquilo que Paulo está mostrando da sua vida em Cristo e o que é a nossa experiência de vida cristã. É uma palavra, na verdade, de encorajamento para cada um de nós. Primeiro, porque Paulo fala muito da sua própria luta aqui. Ele fala de si mesmo diversas vezes no capítulo 7. E só nesses últimos versículos que a gente leu aqui, ele fala, olha, eu sou de carne. Olha, eu faço aquilo que eu não quero, eu também acabo fazendo. Ele fala desse princípio do mal que ainda habita nele no presente. Ele se alegra na lei de Deus, quer servir ao Senhor, mas há conflitos na vida de Paulo. Por isso, há conflitos na irmã Maria, no irmão Pedro, no irmão isso. Dá um nome para o irmão que está aqui na igreja, porque aqui é uma igreja feita de gente de carne e osso, habitada pelo Espírito de Deus, e vai ter conflitos até o dia do Senhor. Por isso que eu te peço, tenha misericórdia do seu irmão do lado aqui. Porém, o irmão do lado, quando pecar, que o Espírito Santo te incomode, para você verbalizar o perdão que precisa ser manifestado também entre nós. Porque na igreja do Senhor, irmãos, muitas vezes a gente não aplica aquilo que a gente está ouvindo da palavra de Deus. Quando há ofensas entre nós, que haja conserto também. Quando há manifestação dessa tal carne entre nós, saiu palavra da tua boca que ofendeu o teu irmão e você sabe que ofendeu o teu irmão, é necessário que haja o perdão de Deus nesse negócio que ficou aberto. Então, pela misericórdia do Senhor, que haja perdão e conserto para a gente poder prosseguir aqui. Agora é interessante porque Paulo está falando nesse texto e ele fala de uma maneira que só quem nasceu de novo pode falar.
Até porque no versículo 22 ele diz assim, olha, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Ele vai dizer que a lei do Senhor é boa. Quer dizer, ninguém que não nasceu de novo consegue ter esse discernimento. Ninguém que não é nascido de novo do Espírito vai entender que há prazer na lei de Deus, que a lei do Senhor é boa. Porque quem está na carne e na carne para valer, precisa nascer de novo, tem que ter uma experiência do novo nascimento. Aliás, é o que eu já citei algumas outras vezes, e hoje eu cito novamente aqui, é que nem quando você lê o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ali, 3 capítulos preciosíssimos. Só quem nasceu de novo é que vai viver aquilo que o Senhor está ensinando. Porque não é pela carne, é pelo Espírito. Então Paulo vai descrever aqui, está descrevendo apenas a experiência de alguém que convertido de fato, que nasceu de fato. Romanos capítulo 7, irmãos. Não é sobre quem não nasceu ainda de novo, até porque quando Paulo fala da sua vida sem um novo nascimento, é o testemunho que ele dá ali em Gálatas, capítulo 1, versículos 13 a 14, quando ele diz assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Quer dizer, o zelo que Paulo fala aqui em Gálatas da sua vida antes de nascer de novo, tinha zelo, mas um zelo religioso. Um zelo do esforço próprio. Aliás, ele vai falar de novo também em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6, quando ele diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, aqui é ele antes de nascer de novo, irrepreensível. E não é interessante que agora quando ele fala em Romanos capítulo 7, que ele nasceu de novo, há conflito. Há conflito entre a carne e o Espírito Santo de Deus que habita agora a vida desse Paulo. Antes havia zelo, zelo religioso. Aquilo que talvez olhando com os olhos, carnais aí, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa corretíssima. Como alguns às vezes se consideram, minha vida é tão correta que não precisa nem nascer de novo. É o Paulo, de Gálatas e de Filipenses, contando a sua vida antes de Jesus. Mas quando você está em Cristo, minha vida há conflito. Na minha vida há lutas. Porque o padrão que eu queria viver de Deus, eu não consigo. Hoje já pequei. Ontem pequei também. E eu já sei que amanhã esse conflito vai continuar ali. Por quê? Porque agora há um discernimento daquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito Santo. Irmãos, Romanos capítulo 7, 14 a 25, que a gente acabou de ler, justamente é a distinção entre a experiência na vida de Paulo quando ele não era nascido de novo e agora que ele é nascido do Espírito. Está falando que o que é a vida em Cristo? A vida em Cristo agora, tem luta, tem adversidade, tem batalhas, tem muitas batalhas e lutas. Aliás, a nossa vida é uma vida de batalhas, meus irmãos. Uma vida de lutas. É uma vida que tem um sabor diferente agora, porque como eu tenho o Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus agora têm um sabor novo, que eu consigo discernir. E é interessante que eu consigo discernir quando a carne se manifesta nessa caminhada. Eu não sou mais indiferente. Eu não sou apenas zeloso pela lei. Agora, esse zelo, eu entendo a diferença quando eu estou na carne querendo ser um zeloso, e quando eu estou no Espírito Santo de Deus, ali na caminhada pela graça de Deus, tentando permanecer, prevalecer, prosseguir. Quando você está
habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, como você quer ver a glória de Deus em tudo aquilo que permeia a tua vida. Ah, como você quer ver que tudo aquilo que passa pela tua vida traga glória ao Senhor. Como a maneira de olhar para as lutas que são presentes é diferente agora, quando você é habitado pelo Senhor e você consegue discernir entre a carne e o espírito. E é interessante que agora Paulo vai falar inclusive de si mesmo e trazendo essa diferença. Olha o versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. É interessante esse detalhe, porque se Paulo está falando que nada de bom habita em mim, mas ele vai dizer, não, mas esse eu estou falando agora em minha carne. Porque Paulo é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo tem sido usado por Deus, inclusive, na pregação da palavra do Senhor, em discipular, em ensinar a igreja, em ter coragem para ir em lugares que só cheio do Espírito Santo é que ele poderia prosseguir, permanecer. Mas é interessante que esse Paulo que vai falar aqui, não há justo nenhum sequer, em Romanos 3,10, esse Paulo vai reconhecer que estava, antes de ter o encontro com Jesus, estavam mortos em seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 5. Mas Paulo, que agora tem o Espírito Santo de Deus, que é um cristão verdadeiro, que é nova criatura em Cristo, mas ele sabe que, olha, eu sei que nada de bom habita em mim, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus ao mesmo tempo. O Espírito Santo de Deus agora, ele se manifesta na minha vida de tal maneira, que eu sei distinguir entre a minha carne e as coisas do Espírito. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus sabe discernir entre a carne e o Espírito, irmãos. Aliás, é o que Jesus vai dizer em João capítulo 3, versículo 6, porque o que é nascido da carne é carne. E aí chega um momento que você tem que ter uma experiência do novo nascimento para entender o que é mais do que a carne. O que é agora ter o Espírito Santo de Deus, ter uma nova natureza, ter um novo fôlego que te dá vida para prosseguir, para permanecer. E saber que a parte do Espírito, a parte da minha nova natureza em Cristo, reconhecer, olha, sem o Espírito Santo de Deus não tem algo bom em mim. Sem aquilo que é do Espírito de Deus agora na minha vida, olha, não tem coisas boas não. Por isso que eu caminho em batalha, em luta, e agora em Cristo. E aqui é o detalhe desse capítulo. Aqui é você saber que em Cristo há batalhas nessa vida. Há uma luta contra o pecado. E há algo de bom na vida daquele que está em Cristo, que é a obra de Cristo. Hoje, agindo na minha vida, na tua vida, você que é um discípulo de Jesus. Ah, Jesus está trabalhando no teu caráter hoje. Jesus está trabalhando na tua vida hoje, te moldando para ser cada vez mais parecido com Ele. Há um trabalho permanente do Espírito Santo de Deus. Enquanto você tiver o fôlego de vida, o Senhor está trabalhando em você. Não terminou. Mas há uma luta, irmãos. E hoje é uma mensagem curta. Não porque eu estou com dor na lombar. É uma mensagem curta hoje, irmãos, porque hoje eu acredito que é um dia da gente orar como igreja. Porque há muitas vezes escândalo no nosso meio, porque a carne parece que prevalece na vida de muitos irmãos e irmãs. E às vezes na minha vida também. Tem a ver com o conflito que é da minha vida. Então a mensagem de hoje não é sobre o outro.
A mensagem hoje é entender que há conflitos na minha vida. Que eu preciso da graça do Espírito Santo de Deus hoje em mim. E a pergunta é, você ama a lei do Senhor? Você ama a palavra de Deus? Você detesta quando você falha naquilo que você conhece da palavra de Deus e ainda assim você peca? Você falha, você não consegue atingir aquilo que você sabe, poxa, não era para eu ter pecado nessa área, com esse tipo de ofensa ainda, com esse tipo de atitude que saiu de mim, porque faltou domínio próprio, faltou controle na minha língua, faltou controle nas minhas ações. Irmãos, isso aqui é palavra para mim, para D, como no nosso relacionamento conjugal, isso é para mim, na minha vida com minhas filhas, então é para você também. Quando você falha com tua filha, com teu filho, com teu cônjuge, com um amigo em Cristo, com um irmão em Cristo, é para todos nós. Quando esse pecado que habita em mim, ou esse pecado que habita em nós, ele se manifesta, para onde você olha? Para continuar culpando o outro ou para correr para Cristo? Para correr e olhar para Cristo a sua justiça, Cristo e o seu perdão. É para você correr para a cruz ou você foge da cruz? É para você, nesses dias e nesse momento de conflito, de luta, que isso te leva a confessar e se arrepender? Ou ponto? Não, isso aqui é para o outro. É com aquele irmão, com aquela irmã. E o ofendido sempre sou eu. O ofendido sempre sou eu. Sempre são os outros que têm que consertar algo a meu respeito. Não, irmãos. Aqui é para entender, as nossas batalhas são diárias. Entre um domingo e outro, quem está em Cristo travou batalhas reais. Não são batalhas imaginárias. Entre um domingo e outro domingo, cada um aqui que está em Cristo, a carne se manifestou, a língua tentou encontrar espaço, a ofensa tentou também chegar à mesa. Irmãos, entre um domingo e outro domingo, a vida real ela impõe a sua força, porque há uma batalha sendo travada para todo aquele que é nascido de novo. Todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, enquanto a gente habitar esse corpo, nesse mundo caído, nesse mundo onde Satanás ainda tenta impor a sua maldade, a sua malignidade, onde a gente experimenta os sinais da queda, e os sinais da queda se manifestam para valer em vidas, em relacionamentos, em pessoas que a gente ama ou deveria amar. Irmãos, as batalhas estão na nossa mesa. As ofensas estão diante de nós na nossa mesa. Às vezes está aqui no corredor da igreja, aqui no nosso café, aqui no nosso servir um com o outro. A questão é, quando essa carne se manifesta, esse pecado que habita em mim, vem à tona, para onde a gente corre? A gente corre para outra igreja? A gente corre para longe daqui? Quando eu estou falando daqui, por causa desse prédio, significa muita coisa, o lugar que a gente congrega e se reúne, mas nos nossos relacionamentos, a gente renuncia essas obras da carne, há arrependimento, para a gente poder prosseguir, para a gente ir adiante, porque o convite de Jesus é para a gente permanecer nessa estrada do Calvário. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Renuncie, arrependa-se. Vamos prosseguir. Mas a gente precisa de perdão. Precisa de perdão uns com os outros. E o que o mundo às vezes não encontra na própria igreja do Senhor Jesus é arrependimento e perdão. Às vezes a gente encontra essa tal religião que Paulo descreveu da sua vida sem Cristo. A minha vida é irrepreensível. Nossa, a gente está... Que nem rola muito isso nos relacionamentos nossos, né? Quando a gente está ou namoro ou noivado, até um casamento. E
Aí é o pai ou a mãe, né, quer justificar porque o filho está namorando alguém que não é nascido de novo, alguém que não é cristão, né? E é só isso que falta. Aí ele só tem um probleminha, ele só não tem Jesus na vida. A única coisa que está faltando, mas ele é uma pessoa, né, irrepreensível. Nossa, uma pessoa de caráter. Só falta Jesus. Só falta Jesus. Presta atenção naquilo que você está falando. Só falta Jesus. Na vida do seu namoradinha, da sua namoradinha, só falta Jesus. Só falta Jesus. Fala isso alto, para ver se você está ouvindo. Porque às vezes você está tão acomodado com a carne que ainda quer se manifestar na tua vida, que você está trazendo alguém para caminhar ao teu lado nos maiores valores da tua vida, a tua mesa, a tua jornada toda, e só falta Jesus. Só isso. Faz o biquinho ainda e faz um selfie, né? Que agora é moda fazer selfie com biquinho, né? Acha que é o maior impacto dos likes. Não, só falta Jesus, isso é muito sério. Até porque a Bíblia ela é muito clara e explícita sobre isso. Só falta Jesus, isso é motivo suficiente para eu dizer não. Eu não queria seguir esse caminho. Até porque poderia ser um irrepreensível sem Jesus, pela lei. Mas é outra coisa que está aqui, porque se eu mesmo em Cristo Jesus sei que há uma luta na minha vida, meus irmãos, eu que estou em Cristo, imagina quando eu trago algo para a minha vida sem ter os valores do reino de Deus, de nascido de novo e outras coisas. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas vamos cuidar primeiro então do nosso umbigo hoje, porque já tem bastante coisa aqui, antes de a gente falar da vida de outro. É comigo, meus irmãos. É comigo esse texto hoje, porque esse texto aqui é para nos desmascarar de qualquer ideia de perfeição na nossa vida em Cristo. Sim, eu que, pela fé, o Espírito Santo de Deus habita a minha vida, mas há conflitos na minha vida hoje. Há luta, há batalha, e se não for pela graça e misericórdia do Senhor, hoje essa batalha não será vencida. Eu não trouxe aos pés da cruz as batalhas de hoje, porque o meu ontem ficou para trás, e se precisa de conserto no hoje, Senhor, tem misericórdia, sim, e eu vou dar nome ao pecado, à ofensa, àquilo que eu fiz e que desonrou a Jesus. Então, nesse hoje, Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque para eu sair desse ambiente hoje, da igreja, do ajuntamento da tua igreja, desse ambiente de adoração, mas para eu perseverar na minha tarde, nessa semana que começa, nessa reta final do ano de 2024, onde nós estamos hoje. Senhor, se eu não reconhecer que tem uma batalha, que há ainda um pecado que habita em mim, e um falso eu que quer ainda se manifestar dia a dia, e se eu não reconhecer, Senhor, se não for a tua graça, Senhor, se não for a tua misericórdia, onde eu estarei no próximo domingo? Se é que eu vou durar até o próximo domingo? E essa aqui é a nossa oração hoje, irmãos. Tem misericórdia. Hoje eu quero me juntar àqueles que naquela passagem dos evangelhos gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sim, tem misericórdia do Marco, tem misericórdia da Dê, tem misericórdia dos meus irmãos aqui, mas começa, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque o problema começa comigo, na minha vida, em mim. Sim, na tua vida também, mas começa em mim. E há algum mal que ainda habita a minha vida. E se não for a misericórdia, a graça do Senhor Jesus em mim, manifestando na minha vida, para onde irei eu? Irmãos, é o que a gente lembra a cada encontro da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, a gente não está apenas pegando um cálice, um pão, e religiosamente comendo e colocando para dentro. O memorial para lembrar, se não fosse a tua misericórdia, Senhor, onde eu estaria hoje?
Sim, é o corpo de Cristo partido por mim e por você, igreja. E somos igreja porque estamos unidos em Cristo Jesus. E há uma batalha permanente até o dia de Cristo Jesus na minha vida, na tua vida. Mas há uma pergunta também para você. Você tem a convicção de já ter o Espírito Santo de Deus na tua vida? Você tem a convicção de ter nascido de novo? Aliás, é o que nós vamos agora, domingo que vem, pela graça e misericórdia do Senhor, nesse momento, temos 2 irmãos aqui na nossa igreja que serão batizados. Glória a Deus por isso. Porque é para lembrar e para deixar bem claro uma vida antes de Cristo e a vida agora no Senhor Jesus. É para testemunhar que a vida agora desse irmão, dessa irmã, nasceu de novo. É habitado pelo Espírito de Deus. Pertence agora à igreja do Senhor, corpo de Cristo. Habitado pelo Espírito Santo. E a gente vai estar aqui lembrando um ao outro. Vamos dar glória ao Senhor? Vamos. Vamos celebrar o Senhor? Vamos. Vamos lembrar hoje que há uma batalha permanente na nossa vida. Porque essa carne, ela quer vencer. Essa carne, ela quer vir com tudo nos tragar. Há ainda o pecado que habita cada um de nós aqui. E ele tenta desonrar o nosso Senhor. Ele tenta desonrar e ocupar o trono do Senhor, que já está ocupado, mas ele quer às vezes fazer bagunça. E o que a gente lembra? Senhor, tem misericórdia, porque eu odeio isso. Eu odeio quando acontece isso, porque eu quero amar a tua lei, a tua palavra, os teus mandamentos. Eu quero trilhar um caminho de santidade, de justiça, de luz. Eu quero sempre olhar para a cruz do Calvário. Permanecer com o meu olhar para essa cruz do Calvário em Cristo Jesus. Mas, meu irmão, deixa eu te lembrar uma coisa. Este é para lembrar que sempre haverá falhas entre nós. Pessoas hoje ainda habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas por que vai haver falhas? Porque essa batalha ela é de verdade. Ela não é um conto de ficção. Ele não é um Instagram gospel bonito que você compartilha todo dia a palavra de Deus em lugares bonitos. Não, aqui é um lugar de batalhas, de lutas, de situações que esse eu tenta vencer, tenta ocupar um lugar que já não é mais dele, é um usurpador. Mas a gente tem todo dia a oportunidade de olhar para a cruz de Cristo. Reconhecer, Senhor, se não for a tua misericórdia, para onde eu correria hoje? Oh, Senhor, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, como é que eu pediria perdão aqui para alguém que eu ofendi? Se não fosse a tua misericórdia e graça, como é que eu pediria perdão na minha casa, no meu lar? Com as minhas filhas, com minha esposa? Como é que você prosseguiria? É só pela graça. Só pela graça que a gente vira esse dia de hoje. É só pela graça que você vai viver esse dia de amanhã, irmãos. Só pela graça. Por isso que ele vai falar, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque só por meio dele, só por meio dele, que a gente prossegue. Irmãos, se não fosse por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, esse ajuntamento aqui era só mais um grupo religioso, fanático, cantando, chorando, levantando a mão, ofertando, fazendo o que for, mas era só religião por religião. O que nos torna um grupo diferente? Não, aqui não é religião, aqui é o povo de Deus que pela fé hoje é habitado pelo Espírito Santo de Deus e que a gente clama, Senhor, no dia de hoje, enche-me de ti. É o que a gente aprendeu, inclusive, num curso que a gente ministrou aqui recentemente na igreja. Por sermos um povo de Deus agora, esse Espírito de Deus habita cada um que é nascido de novo. Por termos o Espírito Santo de Deus, é que hoje nós podemos orar, Senhor, enche-me de ti. Enche-me do teu Espírito. Você orou isso hoje? Ou você sai de casa, acorda
e é só mais um dia religioso na tua vida. Porque, meus irmãos, a gente está falando disso já faz tempo. Hoje é um dia que você tem que acordar, e eu também, eu me incluo nisso, por favor. Hoje ainda dá tempo. Senhor, enche-me de ti. Porque o problema nosso é ser uma igreja que não é cheia do Espírito Santo. E é capenga, é falha. Algo está faltando ser cheio do Espírito Santo. Você que tem o Espírito de Deus, o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em cada um de nós, é hoje. Por isso que é para ter o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é para amadurecer na tua vida. Então é para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que o fruto do Espírito se manifeste em nós, trazendo o caráter de Cristo nos nossos relacionamentos, na nossa vida. E você que é habitado de Deus, que tem o fruto do Espírito, o dom do Espírito que Ele deu a cada um de nós, Senhor, seja manifestado na nossa vida, no nosso servir, na igreja local onde o Senhor nos coloca, mas que o dom do Espírito, seja para a glória do Senhor. Seja para a glória do Senhor. No meu servir, no meu viver, no meu agir. Espírito de Deus. Como é interessante entre o que a gente canta e aquilo que a gente está cantando viver de fato. Como é difícil essa sequência, não é, irmãos? Como é difícil. E hoje a gente cantou uma canção falando sobre o Espírito de Deus. Cantou. Foi tocado, foi ministrado aqui. É uma canção que é uma oração também. Uma oração, um clamor ao Senhor. Para lembrar nosso coração, Senhor, Espírito de Deus que habita em mim. Senhor, como precisamos do Senhor hoje. Como precisamos de uma igreja que o Espírito Santo de Deus enche essa igreja de tal maneira que o mundo fora, olhar para essa igreja cheia do Espírito Santo, vai reconhecer, olha, tem alguma coisa aqui que distingue entre a carne e o Espírito. É algo que a gente vê nesse ajuntamento de pessoas, nesse grupo que está fazendo algo em nome de um tal Deus vivo que os diferencia. É para ser diferente mesmo, irmãos. É entre a carne e o Espírito. É entre aquilo que a gente sabe que é o pecado que ainda habita em mim, mas a graça do Senhor que também habita e passa pela minha vida. Então, meu irmão, hoje, essa mensagem mais curta, mas muito direta para cada um de nós, que começa na minha vida, na minha casa e nesta igreja, para lembrarmos uns aos outros. Estamos numa batalha entre o que é carne e espírito. Cada dia precisamos orar. Espírito de Deus, enche a minha vida. Espírito de Deus, manifesta em mim de tal maneira que saberemos que é o Senhor presente na minha vida. Na minha vida, na vida da minha esposa, na vida das minhas filhas, na vida desta igreja. O Senhor habita em nós de tal maneira que saberemos aquilo que é carne e aquilo que é Espírito de Deus. É isso que nós estamos precisando hoje. Eu quero convidar você para a gente orar. Porque é fácil vir aqui, eu não estou fazendo isso porque a gente pega alguns exemplos, vai direto para o pessoal do grupo de louvor que está ministrando hoje, né? Mas hoje é isso, é com toda a igreja. Então eu quero chamar os irmãos da música para vir aqui à frente agora. Mas antes de tocar qualquer dó, ré, mi, fá, sol aqui, antes de qualquer acorde, entender que essa oração é com cada um que está aqui hoje. Está servindo no corredor da igreja, que está ali atrás hoje nos ajudando e abençoando com som, com multimídia, com transmissão. É com cada um que está ali hoje no Kids, sendo bênção na vida das nossas crianças. É com cada um de nós que serve, que tenta ser bênção na vida um do outro, mas entender há batalhas
Enquanto estivermos nesse mundo de trevas e caído, irmãos, essas batalhas serão presentes até o dia de Cristo Jesus. E não vacile, porque são batalhas que o impostor que vive em mim quer vencer. É a carne que quer vencer hoje, mas em nome de Jesus, lembre-se, você é habitado pelo Espírito de Deus, você é nascido de novo, você tem o poder de Deus na tua vida para vencer esse hoje, esse agora. E pela graça do Senhor, perseverar, prosseguir. Mas hoje é dia de reconhecer, Senhor, há uma batalha em mim, que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu quero evitar, ele vem. Ah, Senhor, deixa Deus tratar cada um de nós hoje. Porque essa vida na carne, irmãos, a gente está percebendo que ela está aí. Eu vivo essa tensão também. O problema é quando essa tensão da vida na carne, ela triunfa num coletivo chamado igreja. Aí é um problema. Misericórdia. É o que nós estamos vendo na nossa igreja brasileira e mundo afora. Uma igreja hoje onde a carne parece que prevalece mais. Uma igreja que se preocupa mais com a estética religiosa do que ser cheia do Espírito de Deus. Misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia quando a gente não discerne mais hoje entre um mundo gospel religioso do Spotify, do YouTube, e não percebe que é carne. Que é só uma coisa estética com o nome de Jesus, que não tem o Espírito de Deus. É só uma coisa para like, para compartilhar, para isso, para aquilo outro, e não tem presença de Deus ali. Por quê? Porque é carne. Agora, por favor, isso não é para a gente pegar hoje e querer selecionar o grupo da carne e ficar apontando. Não, não, não. É para entender que essa carne habita ainda em mim. Esse problema ainda está na minha vida. E, irmãos, esse problema vai continuar amanhã, depois de amanhã e até a volta de Jesus. Só que hoje o Senhor convida. Então lembra como Paulo. Esse mal que você quer evitar e faz... mas que corre para a cruz. Corre aos pés de Jesus. Lembra que é pela misericórdia de Jesus que a gente vai prosseguir. Lembra que é pela misericórdia desse Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita cada um de nós, que a gente vai dar um próximo passo. A gente vai chegar aqui domingo que vem. Lembrando que nessa semana que se aproxima agora, que se inicia hoje, há batalhas sendo travadas, porque o mal que habita em mim, ele quer vencer. Mas em nome de Jesus, que a graça do Senhor dê o ponto final sobre tudo isso. Que a graça do Senhor Jesus seja sempre maior. Sempre maior. E hoje é um dia de lembrar, Senhor, há muitas batalhas. Eu queria convidar a igreja, irmãos, aqui é igreja, aqui é lugar de oração. Eu quero te convidar, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você puder clamar pela tua vida de joelhos, se ajoelhe, porque é uma maneira de você conhecer que precisa da graça do Senhor. E quem não pode se ajoelhar, porque temos alguns irmãos aqui que questões de saúde impossibilitam. Mas se você pode dobrar teus joelhos, dobra teu joelho, ora ao Senhor, se prostra diante do Senhor, não só com um linguajar religioso, mas com uma postura. Busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor, se é possível, se não... Fica aí na postura que você sabe que você está, em nome de Jesus, prostrado diante do Senhor. Então, mas clama ao Senhor. Ora, invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Clama ao Senhor aí, em nome de Jesus. Vamos ter esse momento de oração, de intercessão. Eu oro que quem está impossibilitado, inclusive de estar aqui com a gente presencialmente hoje, olha, só você sabe o motivo para valer que te impede de congregar presencialmente. Tem pessoas que estão em outros países, inclusive. Então, lógico que isso é um impedimento muito plausível. Mas tem gente que hoje não congrega por uma acomodação. Eu peço que o Santo Espírito de Deus te incomode também.
que nossos recursos online hoje, eles têm uma função que deveria levar alívio para quem precisa desse alívio, não de outra maneira, mas aí é o Senhor que trata cada um. Nós vamos orar? Você, onde você está hoje ouvindo a palavra do Senhor, clame por misericórdia do Senhor também. E é o Senhor que trata cada um. Oh Deus, misericórdia. Ah, Senhor, estamos nessa manhã prostrados diante do Senhor para reconhecer, meu Deus, que há batalhas reais e verdadeiras que cada um que é nascido de novo tem travado aqui, Pai. Há lutas que são verdadeiras na nossa vida. E assim nós reconhecemos, Senhor, misericórdia, Deus, misericórdia, quando a carne, esse pecado que habita cada um de nós aqui, tenta triunfar e vencer, nós não corremos para o Senhor, Deus. Mas hoje nós clamamos misericórdia, Senhor, perdão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Hoje nós reconhecemos, ó Pai, ó Deus, mais uma vez, fomos habitados pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Assim cremos, ó Pai, como Tua igreja. Precisamos ser cheias do Teu Espírito. Precisamos do Senhor hoje, do fruto do Teu Espírito se manifestando e prevalecendo nas nossas áreas, nas áreas da nossa vida. Precisamos ser sustentados pelo Senhor, ó Pai. Reconhecemos isso mais uma vez. E em nome de Jesus que oramos, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos aqui, que precisamos do Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, porque há esse pecado que ainda habita em mim, Pai, querendo prevalecer, e nós clamamos misericórdia. Perdão, Senhor. Sustenta cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor. Como precisamos do Senhor. E oramos também hoje, Pai, por salvação. Se alguém aqui precisa nascer de novo, que o Teu Espírito Santo hoje venha com misericórdia e graça e transformação, venha fazer morada. Oh, bendito seja o Senhor, Deus da nossa salvação. Senhor, precisamos ser uma igreja cheia do Teu Espírito. Este que clamamos e oramos, Senhor. Precisamos ser habitados pelo Teu Espírito hoje. Vem, Senhor. Vem habitar cada um de nós, em nome de Jesus. Vem habitar cada um de nós. Precisamos do Senhor. Precisamos entender que estamos em batalha, estamos em luta. Mas que também podemos hoje ser uma igreja cheia do Teu Espírito, cheia do Senhor. É isso que clamamos. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Continua a receber louvor, adoração dos nossos lábios, a nossa oração, o nosso clamor. Espírito Santo de Deus, recebe a adoração e louvor da Tua igreja aqui reunida no nome de Jesus.